imparcial no agronegócio. Eu sou o Biratã Silva, analista em agronegócio. É um prazer ter você conosco em mais um episódio, diretamente de São Luís do Maranhão, nesse 28 de maio de 2020. Hoje, vamos mergulhar em um tema que está redefinindo o futuro do agronegócio: a aplicação da inteligência artificial na gestão ambiental rural. Para desvendar esse universo de inovações, temos a honra de receber um especialista no assunto, o Dr. Emerson de Macedo Galvão. O Dr. Emerson é advogado com expertise em agronegócio e sustentabilidade. Ele possui especializações em Direito do Agronegócio pelo IDCC de Londrina, Paraná, e em Direito Eleitoral pela UF, com uma trajetória que inclui cargos relevantes como secretário adjunto de Agricultura do Estado do Maranhão, SAGRIMA, e secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís, SEMAP. Ele traz uma visão prática e estratégica. Atualmente, preside a Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Maranhão e o Instituto de Suporte ao Agro, ISUMO, além de ser diretor da FAEMA, vice-presidente para assuntos de agronegócio da Associação Comercial do Maranhão. Prepare-se para uma conversa rica em informações, onde vamos explorar como a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas uma aliada poderosa para a gestão ambiental mais eficiente, transparente e sustentável no brasileiro. Dr. Emerson, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Bira. É um prazer estar aqui com você hoje no Agrovisão, esse podcast tão significativo aqui do Parcial. Muito bom. A nossa conversa, Dr. Emerson, a gente pautou aqui em 5 blocos. Primeiro, o K e a inteligência artificial, desvendando o potencial. Nós vamos adentrar no coração de um instrumento mais importante para a regularização ambiental no Brasil, o Cadastro Ambiental Rural, o nosso famoso CAR. Ele é a base para entendermos a situação das propriedades rurais e o ponto de partida para a gestão ambiental. Queremos explorar nesse bloco como a inteligência artificial entra nesse cenário e se torna uma aliada poderosa. Para começar, doutor Emerson, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um instrumento fundamental, como eu disse anteriormente. Como a inteligência artificial pode ser empregada para otimizar e agilizar o processo do CAR, especialmente na análise automatizada de imagens de satélite, para identificar áreas de desmatamento, APPs e reservas legais. Bom, Bira, pergunta, e ela é um texto bem amplo que a gente tem que abordar. Então, vamos lá. Em 2012, se pensa o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, como uma ferramenta do Código Florestal Brasileiro, a Lei 12.651, lá no artigo 29, parágrafo 3º dessa lei, se imaginou esse cadastro para que todos os produtores, todas as propriedades rurais, fizessem esse cadastro. Então, passado mais de 8 anos, né? A gente tem, perdão, 2012, estamos em 2025, né? Passado mais de 10 anos já, o cadastro ambiental rural, ele foi realizado por praticamente todos os produtores rurais. E aqui tem alguns números interessantes. Nós temos aproximadamente 7 milhões de propriedades rurais no Brasil, né? Desse total, aproximadamente 97% já fizeram o cadastro ambiental rural. Então, a base de dados do SICAR está praticamente toda construída, né? Não tem nenhum tipo de dificuldade em relação ao cadastramento. Qual é o grande problema? A análise. Os dados do Serviço Florestal Brasileiro, eles apontam que desse total de imóveis, apenas 3% foram validados. É como se fosse autodeclaratório que aquela minha área é aquela que eu coloquei no CAR. A melhor colocação que eu posso fazer aqui é o exemplo do imposto de renda, inclusive também atual, né? Todo mundo tem até o dia 30 para fazer. Inclusive fica a dica, né? Fazer o seu imposto de renda é importante. Imagine bem
a situação, você fez o CAR e você não teve ele analisado. Você fez o imposto de renda e não teve o imposto de renda analisado. Está na expectativa Está na de uma malha expectativa. fina até, Pode né? ser que tenha uma malha fina. Então, esse é o contexto que a gente tem hoje. Os produtores foram lá de boa fé, fizeram o cadastro, mas ainda não tiveram esse cadastro validado. E aí, de 100% dos cadastros feitos, apenas 3% validados. Então, você imagina o tamanho do problema que nós estamos por trás. Porque o produtor, quando ele vai esse cadastro, ele fez de boa fé, logicamente, mas ele não tinha realmente a noção de qual era o impacto disso na atividade dele, né? Então, ele tinha que demarcar, digamos que essa mesa seja uma propriedade rural. Então, tinha que dizer, nessa escultura era uma reserva legal, nesse copo d'água uma APP, e ele foi lá dizendo, ó, bem, essa escultura é uma reserva legal, esse copo d'água é uma APP. Só que, efetivamente, a estrutura está lá, o copo d'água está lá, existe uma floresta em pé nesse local, existe um curso d'água preservado nesse local, pode ser que sim, pode ser que não. Cada propriedade vai saber a sua realidade, mas naquele momento que o produtor fez esse cadastro, ele não tinha essa orientação. Ele foi fazendo de acordo com o território lá, porque é autodeclaratório, como você falou. Então chega um momento que a gente vai ter que enfrentar essa realidade. A lei, ela prevê, além do cadastro rural, tá? Programa de regularização de áreas rurais. Então, o PRA, ele prevê essa forma de regularização desses eventuais passivos. E a gente sabe que existem passivos e que tem que ser feito, mas para que chegue no momento da realização, tem que ter análise. Então começa aí toda essa discussão. Aqui no estado do Maranhão, nós temos aproximadamente 400 mil cadastros feitos. Desses 400 mil, cerca de 30 mil já foram validados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, dentro do Estado, o ente é a Secretaria do Meio Ambiente que faz a validação. Isso. Aqui no estado do Maranhão, a gente tem um dualismo que eu não vejo lugar nenhum. Nós Interna temos, entra não, aqui entra a SAF. agricultura familiar, A SEMA faz dos imóveis acima de 4 módulos. que são 50 hectares, o nosso aqui Isso. em média, Em né? média. Isso. E a SAF faz dos imóveis menores. Isso, ao meu sentir, é muito prejudicial, porque a competência para analisar esses cadastros tem que ser do órgão ambiental. E aqui eu trago o próprio exemplo do Cadastro Nacional, o CAR Nacional. Como é que hoje esse cadastro está distribuído? Hoje ele está no Ministério da Gestão e Inovação, com a ministra Esther Dweck. Perceba, no governo Bolsonaro, o CAR foi colocado no Ministério da Agricultura. No governo Lula 3, no começo, no Ministério do Meio Ambiente. Agora, esse cadastro está lá no MGI. Não tem nada a ver. Então, eles estão lá com uma tarefa técnica, lógico, qualquer órgão público que tem expertise técnica, tese, utilizar, mas a questão ambiental é muito sensível. Então, o ideal é que o Ministério do Meio Ambiente estivesse junto com o Ministério da Agricultura analisando esses cadastros. Porque você tem uma complexidade. Você tem proprietários rurais, você tem comunidades tradicionais, arrendatários, você tem uma série de atores da Várias sociedade. personalidades ali. Isso. Fizeram esse cadastro, colocaram as suas informações em banco de dados públicos e agora isso tem que ser validado. Né? Então, a Lei 12.651 prevê o instrumento, que é o Cadastro Rural, prevê a forma de regularização, que é o PRA, e agora, quem tiver eventualmente o passivo tem que apresentar o seu PRADA ou o seu PRAD. Como ele vai recuperar aquele passivo ali que ele disse que iria fazer pelo PRA? Então, é essa a complexidade. E é isso que a gente está agora começando. Mas interessante isso daí. Eu participo de um grupo de consultores de análise de crédito e de captação de recursos do Banco do Nordeste. E justamente isso, mostrando as inconsistências de sobreposição de
fazer um empréstimo, captação de recursos, ou dentro mesmo, estando ele regularizado. Mas se eu falo que aqui era uma área de capineira, aí eu captei um recurso lá para fazer essa capineira. De repente eu falo assim, agora eu vou fazer uma para fazer um plantio de milho. Aí de repente sobrepõe. É uma confusão maluca, realmente. Né? Então tem que ser muito bem assessorado. A grande questão que eu vejo dentro do programa é o assessoramento para o empreendedor rural fazer isso, fazer corretamente e fazer a regularização até de uma situação que lá atrás foi mal feita. Todo o problema das sobreposições ela vem de um erro do próprio cadastro que ele foi concebido, né? O cadastro ele não foi pensado para ser georreferenciado. Ele pode ser feito a partir De uma coordenada, de um ponto lá, que isso aqui é o meu ponto onde era um pé de manga X. E aí entra a questão que ele é tudo menos um instrumento de regularização fundiária. Ele não vive questão fundiária, ele é ambiental. Mas, por conta dessa série de situações que envolvem hoje conflitos sociais por conta da terra, por causa das comunidades quilombolas, enfim, acaba que o cadastro ambiental rural vai servindo de prova para posse, vai servindo de prova para uma série de outras questões que não são a função ambiental. Isso, no fundo, não é ruim, é? Ou é? É ruim, É ruim. é ruim, porque o que acontece? O cadastro, quando ele foi pensado, ele deveria então ter sido pensado lá atrás com esse aspecto do georreferenciamento. Porque aí sim você iria identificar logo quem era o dono e ele poderia fazer. Mas qual era a visão lá em 2012? A visão era o Estado saber o passivo ambiental. E o passivo ambiental, ele não importa se eu sou proprietário, se eu sou possuidor, se eu sou arrendatário. Quem está exercendo qualquer atividade sobre uma parcela de floresta, sobre uma parcela de bioma, tem a responsabilidade sobre aquela área. Fizeram os cadastros, eles não são diferenciados. A pessoa está falando sobre a produção, de forma histórica, sobre matrículas. Então, hoje, nós temos esse quadro caótico: cadastro ambiental rural, sobreposição, né? Como é que isso vai ser enfrentado? Você vai ter que ter uma comunicação eficiente das imagens do cadastro ambiental rural, das imagens do INCRA, das imagens do DER, esses vários cadastros do CIGEF, essas várias malhas, isso, do planeamento ecológico econômico, todas essas informações geoespaciais têm que ser sobrepostas. E tem que ser encarado o problema de cada área. Então, pela complexidade do assunto, fica bem claro para o telespectador que humanamente é impossível. Humanamente é impossível. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente, quando estava sob a responsabilidade dele, a gestão do cadastro, ele tinha 200 técnicos. 200 técnicos para o Brasil todo. Né? 200 técnicos para o Brasil todo e um orçamento de 200 milhões de reais. Perdão, de 30 milhões de reais para executar uma tarefa dessa. Impossível. 30 milhões de reais para você fazer a gestão de 7 milhões de cadastros que foram lançados com imagem de satélite, com sobreposição. Não tem como. Então, esse problema, ele está posto e ninguém trata. Só que eles têm uma estruturantes no Brasil que vão ficando ali de lado. Vai dar uma convulsão, né? E quem está mais preocupado em fazer essa arrumação da casa são os próprios proprietários rurais, os sindicatos docentes, como a IEMA. Isso. Nós temos puxado essa discussão na Federação da Agricultura. Temos falado isso diretamente com o presidente Raí. Tenho colocado a minha preocupação pessoal, porque eu advogo vários processos que envolvem sobreposição de terras, sobreposição do cadastro ambiental rural, problemas de cadastros feitos por comunidades quilombolas, sem nenhum tipo de documentação, vai gerando um problema com os documentos da propriedade. Então, a gente começou a discutir isso, porque, por mais que seja incômodo, a gente vai discutir o problema, e vai ter problema, vai ter produtor que não fez o seu dever de casa, mas ele precisa enfrentar isso. E a minha visão é que quanto antes você enfrente, melhor você se sai. Porque você só vai deixar para tratar o problema se você tiver, por exemplo, que pegar um recurso. Porque
hoje o cadastro não está analisado. E você fez o cadastro. Aí você pensa assim, eu estou livre. Estou dentro da lei. Porque os bancos eles estavam assimilando só a realização do cadastro. Só que alguns bancos estão exigindo a validação do cadastro. Né? Aí quando você vai validar esse cadastro, aí você tem que fazer a adesão. Se você me permite, Claro. é o tema da segunda pergunta aqui. A validação de dados no CAR é um desafio. De que forma a IA, né, a inteligência artificial, pode contribuir para a validação de dados preenchidos no cadastro com maior agilidade e para o cruzamento inteligente de informações com outros bancos de dados públicos? Você acabou de comentar. Justamente. O que acontece? A inteligência artificial, ela não apenas realiza tarefas mecanicamente. Com maior agilidade. Não, não é isso. Ela pensa como executar, executa e ela toma decisões. Então, analisa. Ela não vai só fazer mais rápido a leitura de uma imagem. Ela vai visualizar aquela imagem, ela vai identificar, ela vai dizer aqui tem os aspectos aqui geométricos, há uma imagem que é uma de microfone. E aqui então ela vai lá e faz essa leitura e ela já faz o apontamento. Eu entendo, particularmente, por limitações da própria legislação, os autos de infração eles não vão poder ser emitidos a partir apenas com esse apontamento da IA. Mas esse alerta, ele vai chegar lá no banco de dados, né? O servidor público vai verificar, ó, esse cadastro tem problema. Né? A inteligência, ela leu a imagem. Vamos fazer uma análise mais fazer aprofundada, uma fazer uma análise vistoria, mais né? aprofundada. E aí entra o outro ponto, que ela começa a conversar com os bancos de dados. Então, por exemplo, ela vai lá e identifica aquele imóvel, ele fez e tal, e ele tem CIGEF. Opa, CIGEF. Tem uma sobreposição do BIRA, mas o BIRA não tem CIGEF. Então ela já excluiu, ó, eu vou suspender esse cadastro do BIRA. O BIRA vai ter que ir lá, vai ter que explicar. Não, eu não tenho CIGEF, escritura. Aí vai ter que se discutir quem nasceu primeiro, né? Se o ovo ou a galinha. Mas efetivamente vai tudo isso é para dar mais segurança para o produtor, né? Mais segurança para o produtor, para o proprietário. Porque o grande problema que a gente tem enfrentado nessa quadra histórica é a relativização dos direitos, né? Direitos constitucionais de geração, direito de propriedade, e direitos sociais. Isso é importantíssimo. Nós não defendemos nenhum tipo de arbitrariedade em relação aos direitos sociais. Os direitos dos povos, das povos tradicionais, das comunidades quilombolas, tudo ok. Só que você tem uma discussão que tem que ser encarada, que é o registro. Ou você anula o registro imobiliário, você diz assim, ó, o registro imobiliário, ele não tem valor, o que vale é a declaração da Fundação Palmares, ou lá da Sesmaria da vida. Justo. Ou ter esse enfrentamento, ou se diz, não, esse aqui tem peso 1, esse aqui tem peso 2, cada caso. Você adota critério de pontuação. E aí você vai discutir o problema. Até chegar ao ponto que nós vamos desapropriar. Aqui. Com base em qual documento? Isso. Com base em quê? Vamos fazer justiça social? Vamos. Essa fazenda aqui vai ter que ser desapropriada, porque hoje nós entendemos que ela é direito de uma comunidade quilombola. Ok. Chega num ponto X e vai desapropriar. Vai fazer o pagamento da indenização justa e prévia, como diz a Constituição, e está resolvido o problema. Lógico que um trauma, um problema sério. Porque quem é proprietário nunca vai querer ver um bem seu sendo tirado, né, e passado para outra mão, né, mesmo que o direito seja do outro lado. Né? Mas a grande questão é que muitos desses problemas eles não vão ocorrer a partir do momento que as informações são cruzadas, são levantadas. Porque hoje você tem pessoas que utilizam cadastros fraudulentos. É engraçado. Você falou, tem muita luta aqui. É aqui. A detecção de inconsistências e fraudes é crucial para a credibilidade do caso. Como a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa na detecção dessas inconsistências e fraudes
com mais eficiência, garantindo a integridade de todos, né? Desculpa eu ter interrompido, mas é justamente isso, né? A coisa parece que vai tomando assim um rumo aqui no assunto, mas de que forma que para evitar essas fraudes, qual é o que se deve ter para não agredir um proprietário atual com um proprietário que já foi anteriormente ou com o futuro que vai ser? Perfeito. A gente tem aí uma série de discussões também. E o que acontece? De início, toda fraude é um crime. Então você tem que identificar quem realmente está agindo criminosamente, fraudando cadastros ambientais rurais, por exemplo, para poder fazer processos aí junto às instituições financeiras. O interesse público que isso seja resolvido. Eu não acredito que qualquer gestor sério entenda que existem só erros pontuais, existem fraudes, instituições com fraudes, fraude, por exemplo, matrículas, fazem grilagem, então existem pessoas que se especializaram nisso. Então, ao meu sentir, o primeiro ponto estrutural que ser revisto é se esse cadastro pode continuar sendo realmente feito desatrelado da, da certificação das propriedades certificadas, como realmente preconiza. Entendo eu que não, tem que ser revisto. E aí, os estados, Maranhão, São Paulo, têm autonomia. Eles têm uma opção, na verdade. Eles podem fazer o seu cadastro de forma regionalizada, pelo próprio dentro do próprio estado, ou pode aderir ao sistema nacional. O Maranhão, por exemplo, é um sistema nacional. É mais complicado? Olha, creio eu que não. Creio que para o órgão ambiental é mais simples. Mais seguro? Eu não sei se é mais seguro, mas eu creio que seja mais cômodo. Ele está lá dentro dessa estrutura e tudo ok. Só que, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso, são cadastros próprios. O cadastro nacional, o cadastro ambiental rural do Brasil, ele foi criado a partir da experiência do estado do Mato Grosso. Seu cadastro. Então, ele tem um cargo curso. Então, lá, por exemplo, é georreferenciado. O cadastro, ele já tem mais experiência. Não tem só 10 anos, tem mais tempo. São Paulo da mesma forma. Então, um dos primeiros aspectos para combater fraude é explicar que cada cadastro ambiental rural tem que existir fisicamente num território sem sobreposição. Esse é o primeiro ponto a ser debatido. Aí, Emerson, eu não entendo assim, não concordo que deva ser dessa forma, porque vai ter pessoa que tem posse, que não tem geocertificação. Tudo bem, paciência, vamos superar. Então vamos pegar aqui a inteligência artificial de cara e já colocar para tentar analisar esses casos de fraude. Começar a filtrar. Filtrar esses casos de fraude. Verificar a documentação. Verificar realmente se aquele CPF, por exemplo, tem 50 cadastros ambientais rurais feitos pelo CPF. Eu me lembro que quando foi feito o primeiro cadastro, no começo, aqui em 2012, eu participei ativamente das oficinas que a Federação participou do cadastro ambiental rural, tinha um cadastro ambiental rural que ele pegava o antigo município de Pixuna, ali em São Luís Gonzaga, né, que hoje é São Luís Gonzaga, né, antigo Pixuna. E ele pegava, era São Luís Gonzaga, um cadastro ambiental rural. Ele abarcava São Luís Gonzaga, Alto Alegre, um pedaço de Bacabal, um pedaço de São Mateus. Então, era um fazendão, assim, de, sei lá, 120 mil hectares. Eu me lembro que era só semana passada, que o Maranhão passou por tempo em terceiro lugar. Eu cheguei a participar de um treinamento do Henrique de La Roca. Foi uma segunda reunião sobre o cara. E aí, por que era isso? Era uma pessoa que tinha feito um cadastro de enorme. Né? E Era só ele que só entendia ele. naquele momento. Então demorou-se até que se cancelou isso. Um absurdo. Não sei, ele tirou isso. Então, a gente tem que enfrentar essa situação, né, das fraudes. Primeiro, o Estado, na minha opinião, ele tem que avançar, ele precisa tomar as rédeas do cadastro, trazer o cadastro estadualizado. Né? Se me perguntado fosse qualquer esfera de poder sobre qual a primeira solução, claro que eu vou dedicar. O cadastro ele tem que estar numa plataforma própria do Estado do Maranhão, sendo gerenciado internamente.
vai ver a nossa experiência e como nós vamos resolver o nosso problema. Doutor, e não é difícil fazer isso, né? Porque capacidade nós temos. Se não temos dentro do próprio corpo funcional, a gente tem os parceiros, né? Tem empresas que estão se especializando nisso, que podem dar um upgrade desse assunto ali, fazer a coisa acontecer com celeridade e com muita responsabilidade. É questão de foco. E aí entra para aquele problema que a gente falou lá no início da conversa. Quando o cadastro, o Maranhão está lá, um pedaço com a SAC, um pedaço com a Então, SEMA. uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho. Então, por exemplo, Critérios diferentes e pensamentos diferentes na análise é o que o técnico imagina. só vai lá, faça o cadastro, no caso deles. Está lá, proprietário, registro, matrícula, cadastro ambiental rural feito em 2016, se não me engano, 2012, 2016 foi lá que fez o cadastro ambiental rural feito. CCIR, ITR, propriedade referenciada, tudo, 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 tudo. Aí em 2023, cadastro sobrepondo lá, fizeram um cadastro. Pega lá, pega os documentos, o cara crachar. Olha o trabalho, né? O cara crachar. Quem é o dono da área? Quem é o dono? Segundo a lei de registros públicos, é quem registra. Tá? Registro, matrícula. O título não é uma matrícula que ela surgiu do nada. Ela é uma matrícula que surge com registros públicos, lá do Instituto Nacional da Reforma Agrária, do INCRA. Tá lá, matrícula, tudo direitinho. Registro em cartório, CCIR, área já referenciada. Tá? Mas aí, foi lá e você entende que ele é um território quilombola. Aí perceba, quando ela faz essa declaração, sequer ela tinha reconhecimento da Fundação Palmares. Que é quem reconhece as comunidades quilombolas. Isso. Ela faz o auto-reconhecimento da Fundação Palmares. Ela verifica aspectos culturais. Só que quem dá realmente o palavra final nas questões que envolvem o reconhecimento dos territórios quilombolas é o INCRA. Por quê? Porque tem que ter um estudo antropológico sério. E se a gente for fazer essa discussão sem explicar uma obra grande, todo respeito, toda seriedade, é um grande quilombo. Então, a gente tem que fazer o quê? Análise. De fato, é o território quilombola ou não? Não era o território quilombola. São pessoas pretas que moram naquela região. E no Brasil vai ter aqui na Renascença pessoas pretas. Vai ter em Alcântara. Vai ter. Agora, são quilombos? Não, não são. Então, quem vai fazer? Migra. É um estudo antropológico sério, vai verificar se tem resquícios de cemitérios, se ali efetivamente tem matriz africana. Então, não é uma coisa porque a pessoa se acha porque ela tem que se identifica. Ela tem que comprovar essa historicidade e o INCRA vai lá e reconhece. Deve fechar um pouco esse assunto. É como a autodefinição para questões de cota racial e universidade. Eu sou branco, não, eu sou pardo, eu sou negro. O que a gente mais vê hoje na discussão é isso. A pessoa chega lá e diz assim, vou pegar o meu exemplo. Eu tenho uma putz morena, enfim. Eu sou descendente. Aí eu chego lá e digo, eu sou preto. Quero uma vaga de medicina, eu sou preta. Vão colocar numa banca e vão dizer, você não é preto. Você pode até se identificar, você pode até se identificar. Mas você não é, você está lá como você está moreno, você é branco, é mulato, enfim. Mas preto, para fins de cota, você não é. Então alguém tem que dizer, preto, para fim de quilombo, você não é. Você é aqui uma pessoa que tem o direito, mas não a reivindicar esse território. Então, essa é a discussão da fraude, e que eu entendo que a inteligência artificial, ela vai ser usada, né, logicamente, com esse sério a partir dessa organização. Traz o cadastro estadual, feito pelo Estado, forma esses dados, se encarga do Sistema Nacional. Centraliza-se isso numa experiência através de uma secretaria própria, ali, Secretaria de Meio Ambiente, ela vai tratar só disso, uma equipe multidisciplinar, e aí entra aquilo que você estava falando. Isso não pode ser feito apenas pelo poder. As entidades têm que participar, a federação tem que participar, outras entidades têm que ter assento e acompanhar, porque o impacto disso é um impacto bilionário. Está pegando o maior ativo. 30% do que se produz no Brasil é água. No Maranhão, números apontam
estatísticas 12%, outras 18%, né, do PIB do estado do Maranhão seria oriundo do agronegócio. Então, você não pode tratar esse assunto como um assunto de segunda importância. Ele é um assunto fundamental. Traz essa experiência, internaliza, discute com as entidades, com as É um universidades. fórum, né? É um verdadeiro fórum, né? De discussões, De como se forma, fosse audiências mesmo. isso, de forma bem aplicada, e traz startups. Porque assim, Você não, ganha tempo. não tem como você discutir uma questão que envolve tecnologia, inteligência artificial, uma série de discussões, sem ter esse cuidado. E aí, depois eu quero falar um pouco sobre startups, porque tem experiência bacana nesse sentido. Vamos agora para o segundo bloco, doutor Elvis, que é transparência, precisão e acessibilidade com inteligência artificial. Nesse primeiro bloco, nós exploramos como a inteligência artificial pode otimizar a operacionalização do carro. Agora, a gente vai aprofundar em aspectos cruciais para a credibilidade e a abrangência desse sistema. Falaremos de transparência, da precisão e acessibilidade, elementos que, quando potencializado, né, corretamente pela pode transformar a ação do produtor rural na gestão ambiental. Nesse sentido, a transparência e a confiabilidade são pilares essenciais para o carro, certo? Não discutimos isso. Poderia nos explicar como a inteligência artificial pode ser utilizada na geração de relatórios que justificam decisões, por exemplo, há espécies consideradas irregulares devido a desmatamento detectado em 2023, por aí, aumentando a clareza para o produtor e a sociedade? De que forma que a IA pode mostrar essa transparência? Perfeito. Aqui nós vamos ter mais duas outras questões, mas você pode contextualizar. Não, perfeito. O que acontece? E aqui você aborda vários temas que estão bem na crista da onda da discussão da inteligência artificial. Que essas funções, como elas pensam, o chat GPT, o DeepSeek, como é que isso, como é que essas várias ferramentas aí elas trabalham? Elas trabalham a partir de fontes públicas, né? Elas começam a aprender. Então você tem essa XAI, que ela faz essa interface, esse planejamento, essa convolução de dados. É como a inteligência artificial pensa. Ela pega, por exemplo, imagens e ela, entre aspas, escaneia, né, e ela começa a interagir e aprender. A partir desse momento, ela tem esse banco de dados, essa quantidade de informações, né, ela começa a tomar decisões, executar tarefas. Como é que isso vai chegar lá na ponta? O resultado disso lá. Você tem uma questão de transparência. Aquele que precisa tomar uma decisão, seja o gestor, seja o profissional, imagina, precisa fazer uma lavoura numa área, precisa comprar uma propriedade, precisa, o gestor público tem que embargar um imóvel, aparentemente tem um crime ambiental, enfim, precisa tomar uma decisão mais sensível, seja ela qual for. Eu vou basear apenas nos dados do carro, somente nos dados da IA. E um direcionamento para você. É o início da discussão. Né? Você vai efetivamente conduzir aquele caso que, inegavelmente, deve ter algum erro, ter alguma situação, porque se ela está apontando, ela já cruzou esses dados. Né? Ela já facilitou o gestor na condução, no planejamento, né, do que vai se fazer. Já sim. E Já aí, ganha tempo. dessa questão da precisão, então a gente tem a primeira a questão da transparência, como esses dados são coletados, dados públicos, cadastros também são públicos, né, como do CIGEP, como do SICAR, então ela pega essas informações e começa a tratar. Então, transparência, credibilidade dessas informações públicas, 7 bilhões, na verdade. Não sei se você lembra, há um tempo atrás teve um vazamento de dados do cadastro ambiental rural, uma onda, coisa muito complicada que aconteceu, isso foi vazado, isso foi informações sensíveis no Brasil. Aí você vai para a precisão, né? Como ela trata, né? Através de um sistema chamado computacional, ela pega lá o NLP, né? O linguagem natural neural, que ela constrói, né? Toda essa discussão, e aí você entra na questão da acessibilidade.
pessoas que. Mas imagina, o universo do estado do Maranhão, que ainda é um dos maiores estados com ausência, um apagão digital. Né? O Maranhão ainda tem muitas propriedades rurais, muitos produtores, muitos imóveis, que a pessoa, se você chegar e perguntar o que é o cadastro ambiental rural, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem a mínima Eu noção. tenho certeza disso. Nós temos um apagão digital, né? Maranhão da Não é a culpa lá do pequeno. É o sistema como um todo É a que não orienta, dificuldade, né? tipo de comunicação mesmo, porque você tem custo, você tem como levar aquela internet. A pessoa tem que estar aberta à discussão, né? Pode estar ideologizado de um lado e do outro. A informação chega do governo A, o governo tomar no pé dela. Pelo contrário, tem que estar ouvindo sempre e abrindo a discussão. Então, acessibilidade. Acessibilidade é a base, é o começo, é a primeira linha. Né? Discutir o assunto e levar a informação massificada com qualidade para todo mundo. E aí, eu quero colocar uma experiência. Nós tivemos vários escritórios que a gente fez. Quando nós começamos a nos deparar com uma série de casos envolvidos, né, apenas o cadastro ambiental rural, mas assim, problemas que envolviam aspectos mais sensíveis da nossa sociedade, nós resolvemos criar um instituto. Então, nós empreendemos socialmente. Né? Nós temos hoje, no Instituto Escritório, um braço de responsabilidade social, que é o ISUM, Instituto de Suporte ao Agro. Ele funciona como um braço de responsabilidade social, parcial com a advocacia. Então, muitas coisas eu trato pelo escritório, outras coisas eu vou entrar pelo Instituto, porque tem muitas temas que têm uma relevância, mas não posso tratar por aqui, por questões de compliance. Então, vamos lá. Qual é um tema que se encaixa na discussão? Inteligência artificial. A gente sabe que é um tema do momento, sabe que é uma discussão séria, e a gente precisa trabalhar isso, divulgar isso, difundir isso. Então, lá no Sul, a gente treinou inteligência artificial, o chatbot. Se você acessar hoje o site do Instituto, que é isso.br, lá vai ter um chatbot que vai tirar dúvidas sobre inteligência artificial. Ele é IAG. Eu acessei. Você pode acessar lá o IAG e trocar uma ideia com ele. Perguntar, tirar uma dúvida sobre o cadastro, como fazer, como se inscrever, enfim. E agora a gente está entrando numa segunda fase, que é treinar a inteligência artificial para ler imagem, para que ela realmente auxilie no processo de tomada de decisões eventualmente. Lógico, nós não temos a expertise técnica para fazer isso. Um laboratório, isso depende disso, computadores, depende de uma série de custos que a gente hoje não tem para fazer isso. Existem parceiros que podem se interessar e a gente pode construir esse ambiente, né, para tocar esse projeto mais super mal. Então, entra no primeiro aspecto, acessibilidade. Né? Discutir o problema, conversar. A partir desse momento, faz a leitura de imagens. Da leitura, validação de dados. E aí que vem a acessibilidade, a confiança na informação. Deixa eu falar, a precisão e qualidade dos dados são vitais, é claro, para a efetividade. Como a IA, a inteligência artificial, facilita a avaliação usada de dados de satélite, de drone, de sensores, de campo, para reduzir erros e a detecção de inconsistências em declarações, como a área total da propriedade divergente do registro do INPE. Só contextualiza um pouco sobre esse assunto. Perfeito. Ela faz essa partir da leitura. Ela verifica, por exemplo, você tem na área total lá no INPE, no CCIR, 55 hectares. Né? Você fez lá, existe essa área. Mas quando você fez o seu cadastro, por exemplo, você tem uma área de 70. Então, ela vai verificar, vai detectar essa consistência ali, ela já vai dar um apontamento. Então, assim, ela começa a filtrar. É como se fosse uma declaração de imposto de renda, né, doutor? Como é que você falou que só ganhava X, mas aqui tem um comprovante nesse tempo de cruzamento. E aí você pega a mesma situação no cadastro ambiental. Você deveria ter naquela
ser autuado ou não? Não sei. Leva lá para o analista para ele verificar de fato. Então, começa isso. Vamos lá. Posso ir para o terceiro bloco chamado Sustentabilidade e Compliance Ambiental com IA. Após abordarmos a otimização desse item anterior e a transparência, é hora de conectarmos a tecnologia a um pilar fundamental, que é a sustentabilidade e compliance ambiental. O Código Florestal é a nossa bússola. Legal. E a recuperação ambiental é uma necessidade crescente. Vamos entender como a inteligência artificial pode nos ajudar a cumprir a lei e construir um agronegócio mais bom. Acima disso, o Código Florestal é a base da legislação ambiental rural. E como que a IA pode ser utilizada para o monitoramento automático do cumprimento do Código Florestal. E isso facilitando, por exemplo, o cálculo de reserva legal, que o senhor acabou de falar. Mira, você traz aqui um tema, gostei do tema, você trata da questão do compliance, né, para a sustentabilidade. Primeiro, vou explicar um pouco o que é esse termo, né, porque muitas pessoas não têm a noção dessa preocupação que as empresas têm quando vão tomar qualquer decisão. Compliance serve justamente para ajudar a avaliar riscos, tomar decisões, fazer gerenciamentos, né, sobre eventual passivo que pode haver. Essa preocupação no ambiente rural, na gestão de propriedades rurais, qual é um dos principais apontamentos ali? Você tem uma propriedade rural, fazer gerenciamento da questão ambiental. Como é que é o compliance? Tem licença, não tem licença, tem autuação, não tem autuação, tem embargo, não tem embargo, enfim. Como é que esse passivo ambiental está sendo gerenciado, está gerido? Então, isso quando você agora extrai, vamos segmentar um pouco a inteligência artificial, está muito conectado ao cadastro ambiental, mas trazendo ela para a gestão. A gestão como uma ferramenta de gestão. Então, primeiro é fazer esse batimento. Imagina, eu tenho uma propriedade de 120 hectares, uma propriedade grande, uma propriedade pequena, mas que tem vários córregos, enfim, vários nascentes da gestão. Está preservada a licença, está no prazo de Estou validade. obedecendo a distância dos rios, né? Estou desmatando, Está licenciado ou não está? Está licenciado. Está mantendo tal respeito? Está mantendo respeito. Só a parte de gestão, olha só a capacidade. Esse campo agrícola não está invadindo, não está invadindo. Está respeitando a área de preservação. As condições da licença. Ah, posso fazer a abertura, posso fazer, não posso, posso fazer os fundos polar do fogo, não posso fazer os fundos polar do fogo, posso fazer a abertura de determinado tipo de equipamento, posso fazer. Posso pulverizar, enfim. Então, tudo isso, quando você pegar a inteligência só da parte do compliance, para ajudar na gestão. Olha o que já fez aí. Então, você nem tratou de um dos elementos que é o cadastro. Você está tratando só do compliance. Então, tudo isso vai ajudar você a ter um ambiente, um sistema realmente funcional. A partir disso, cara, muitíssima coisa, aí você vai entrar realmente no monitoramento que você perguntou, que a gente até já tratou disso. Efetivamente, qual é o percentual de reserva legal que você tem que deixar uma região como Imperatriz, vou pegar aqui das capitais do agronegócio do estado, né? Tá lá, reserva legal, é Amazônia legal, tese 80%. 80%. Tese 80%. Aí você tem o zoneamento ecológico econômico, previsto no artigo 66. Uma exigência federal. Perfeito. Nós temos aqui o nosso ZE feito. E engloba dois biomas, né? O Amazônia e o Cerrado. Aí você tem feito no estado do Maranhão, reconhecido pelo Ministério do Planejamento, ok? Então ele é um instrumento que atende o artigo 66 do Código Florestal e, por conta desse regramento, para fins de regularização de passivo ambiental, na região de Imperatriz você pode ir até 45% da reserva legal. Não precisa de 80%. Imagina, Biro, isso tem que estar dentro do cadastro. Essa informação tem que estar inteligível. Eu tenho que explicar. Aí, vamos pegar os temas se conectam, né? E está
conhecimento. Não tem como, porque não vive a realidade aqui, mas já deveria estar, olha, estado tal tem ZE, tem isso, já foi definido em lei, tudo. Deveria estar tudo assim, né? Ou não acontece dessa forma. Creio eu que já esteja cruzado em parte. Não está no escuro 100%. Mas como a gente só vai vendo isso em cada caso, eu só posso falar dos casos que eu acompanho, eu te asseguro que em massa isso não está, né? Que é a grande questão, análise regionalizada. Poderia pegar toda a região ali de Imperatriz, por exemplo, região Amazonas, e dizer, ó, aqui para esses imóveis é isso. Isso já é uma condicionante. E aqui a gente entra em um outro aspecto. Como a IA, ela não só realiza mais rápido, ela executa, toma decisões inteligentes, né? Então ela pode chegar à conclusão e fazer até uma sugestão. Ela faz assim, eu analisei, analista, e na Imperatriz tem o Emerson, tem o Bira e tem o seu João, que são vizinhos. E a reserva legal deles poderia ser feita em condomínio, porque o código diz que pode. Então a gente faz uma indicação. É melhor para o meio ambiente que eles deixem a reserva legal junta. Aí, será que o Emerson fez a licença, o Bira fez a licença, o João fez a licença? Vamos dizer que sim. Aí ela já lê. Né? Imagina a maravilha. Isso está lá na SEMA, né? Ela lê lá na SEMA. Aí diz assim, eu vi aqui também na lista que o Emerson, o Bira e o João deram entrada no processo de licença, eles são vizinhos. Olha que maravilhoso. Analisa esses 3 processos juntos, já valida esse cadastro, já faz esse condomínio. Aí é o que eu quero ver o tema, né? A inteligência artificial de gestão. Então, são essas situações que a gente tem que estar aberto a discutir. A gente se fecha em copos aqui, não, estou fazendo aqui a minha gestão e não estou aberto a isso, não quero nem discutir esse tema. Esse tema não tem nada a ver comigo. Tá vendo você? Então, no seu entendimento, doutor Emerson, os entes que deveriam estar o próprio estadual são a federação da agricultura, é um instituto português que você chamar para a mesa, pessoal, olha, gente, para otimizar, é melhor o Estado fazendo fiscalização, ação, e o produtor tem mais segurança até e tem mais agilidade, porque o produtor, quando ele vai, ele está ali mostrando a fotografia do rendimento dele. E aquilo dali vai ser uma base para o recurso. O Banco do Nordeste só aceita disponibilizar recurso base se tiver uma avaliação. Não aceita nada que está dentro do proprietário. Então, uma entidade como o Instituto, chamar esses outros entes. Ei, vocês sabem que nós temos o equipamento, o instrumento ZE, o macro ZE. Começar a utilizar isso para otimizar. Com certeza. A partir dessa experiência que a gente tem na prática, dando licenciamentos, barcos, discutindo esses temas, é que a gente começa a ver a aflição e pensar Uma soluções, saída, né? pensar numa saída. A minha saída não pode ser protocolar, um calhamaço de papel, um balcão. Isso não existe mais. E nem lá no SEI da vida encher o SEI de arquivos e só tá aí para análise. Para a pessoa passar lá um ano para poder me dar uma decisão, não faz sentido. Essa questão, ela é instigante, ela traz a gente para um ponto de mudança de paradigma. Né? E eu acho que a minha função, seja na Federação da Agricultura, seja no espaço de poder que a gente qualquer entidade, é trazer esses temas. Né? Inclusive, quando nós pensamos no Instituto, foi justamente trazer temas que, inclusive, estão fora do dia a dia das próprias entidades. Porque as entidades já têm uma agenda lotadíssima. E para você conseguir trazer, às vezes, a atenção do dirigente para um tema que é tão etéreo, cara, você é um advogado que quer falar de inteligência artificial. Entendeu? Mas é possível.
aprovado. Perdão. Já foi Já aprovado no foi Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados e para aí que vai seja para o texto o presidente. revisto, né, para ser aprovado. Então, a partir desse novo marco, imagina, você não precisa se apresentar. De repente vai mudar tudo, né, doutor? Então, Ainda mais com esse componente de inteligência artificial. Os eu mecanismos, estou né? lendo lá, né? Estou lendo, todo dia eu tiro ponto do leito, estou fazendo minhas anotações, e Isso depois aí eu vai falar ser um sobre isso. assunto para um próximo podcast que eu já faço o convite para o senhor para vir falar, fazer um podcast exclusivo do Instituto. E com certeza você tem assuntos, né, diversos lá, já casos interessantes. Eu vou mudar um pouco aqui, já vou para o bloco 4. Parcerias, inovação e soluções potenciais. Após explorarmos, né, o papel da inteligência artificial na otimização, na transparência, na sustentabilidade, chegamos ao ponto crucial: o poder de colaboração e da inovação. Sabemos que o avanço tecnológico não se faz isoladamente. Nesse bloco, vamos discutir como as parcerias estratégicas e a capacidade de aprender com as soluções já existentes, como o exemplo do Mato Grosso, o senhor comentou lá atrás, podem impulsionar ainda mais a aplicação da inteligência artificial na gestão ambiental rural no nosso estado. Em cima disso, a colaboração entre diferentes atores é fundamental para o avanço tecnológico. Como o senhor, doutor Emerson, vê a importância da cooperação com startups de agrotec para desenvolver soluções personalizadas como drones, como inteligência artificial para mapeamento no contexto da gestão ambiental rural. Eu até acredito que o desenvolvimento de alguns equipamentos, ele já até está superado. Porque eu acredito que a gente não precisa trabalhar, por exemplo, um drone específico para Maranhão. A DJI lança drones aí a direito, Vários tamanhos, várias modelos. finalidades, né? Essa tecnologia, infelizmente, o Brasil deixou essa atividade tecnológica lá atrás. Né? Então, essa parte da construção realmente das coisas, né? A gente vai acabar sendo grande. Agora a gente tem que pegar o quê? Aquilo que eles produzem, o produto, né? E direcionar. Se eu tenho marketing, se eu tenho maior qualidade, a questão estrutural, fazer a questão climática, mudar aqui, preparar mais Fazer uma resistente. rotação de culturas. Aí agora indo para a questão ambiental, ó, nós vamos ter que fazer um direcionamento para aumentar a quantidade de árvores plantadas no Maranhão. Né? É um dos projetos que eu estou fazendo lá, simplesmente estimula a ter iniciativas socioculturais concretas. E outra, tem uma metodologia boa, a integração lavoura-pecuária e floresta, que pode dar um componente de floresta ali, né? Então você, por exemplo, o cidadão tem que fazer, eventualmente, autuação na SEMA, no processo Tem que fazer uma retificador. compensação. Isso. O produtor, o que, que ele pensa? Ele pensa assim, eu vou comprar uma área para compensar. Outros, Todo estado. todo estado. E acaba sendo vítima de muitos golpes. Florestas públicas desgriladas. Caso desse tipo aqui, que é perto do Pará, do Amazonas, Paraíba. Muita coisa com esse tipo. Eu, por princípio, eu tenho um mantra comigo. Tá? Se eu não posso ver, eu não digo. Se eu não consigo lá no Mato Grosso, lá em Roraima, entender como é que é aquele imóvel, eu não indico o cara comprar. Isso eu lembro um professor que eu tive, faleceu na faculdade. Ele, professor, o senhor colocou falta minha presença aqui, nem fotografia. Se eu bati aqui a foto, você não tá, Perdeu. perdeu. Então, se eu bati uma foto, eu não enxerguei a floresta, eu não vou entrar nessa roubada. Então, e enxergar por dentro, né? Ver a documentação, entender, consultar, perguntar informação para os órgãos, para o IBAMA, para o ICMBio, né, para o Centro Florestal Brasileiro, saber se de fato é uma terra pública. Ó, calma. É tipo, é uma sobreposição de compensação, né? Isso. Então, esse é o primeiro
ponto. Então, muita gente aí da história do crédito de carbono, né? Que assunto outro podcast, tem muito problema com isso. Então, feito essa observação em relação a esse cuidado aqui, aí a gente vai entrar na forma que o produtor ele é orientado por nós lá no caso. Será que seria mais interessante a gente fazer realmente a recomposição? Deixa regenerar, só cerca aquela área e a gente protege aquela área, já vai diminuir o impacto. E aí, o grande problema, o Estado não vê isso como nós deveria ver. Porque simplesmente não tem forma. Se você conversar com qualquer gestor ambiental, seja municipal ou federal, ele vai dizer, não, ele vai dizer que sua ideia é linda. Aí ele diz, os dados dessa secretaria, quantas licenças você tem e quantos processos de implementação científica? O cara vai dizer, será que se tivesse um programa lá que dissesse, ó, aquele produtor que optar por fazer a regeneração, ou um plantio de replantio de APPs com qualidade, com árvores da espécie nativa e tal, ele vai ter uma licença mais rápida, vai ter um privilégio. Será que ele não ia se interessar por fazer? É claro. Claro que ele ia se interessar. Ele precisa anualmente de licenças. Ele ia se interessar, mas simplesmente ele não é visto. Ele é visto, sabe como quê? Como infrator. Como o ogro negócio, né? Como a Marina diz, né? O mal. É o mal personificado. Então, como ele é o mal personificado, ele olha lá o órgão ambiental como o arquival ali, então. E fica nessa discussão. Então, qual a nossa grande questão? É a nossa distincional. E eu tenho certeza que, em algum momento, essas iniciativas elas vão acontecer e elas vão trazer. Você acha que é mais fácil o lado do produtor ou o lado do gestor tentar essa participação? Ou o intermediário como vocês, que são juristas, são do instituto? Como é que funciona? Eu vejo dessa forma. O produtor rural, pode ser polinésia, o maior patrimônio do agronegócio no Brasil é o produtor rural. O produtor rural brasileiro, tudo que você for, cara, top. Você sabe disso. Integração lavoura-pecuária, tô dentro. ABC. Tô dentro. Então, assim, o produtor rural tem essa capacidade de adesão. Agora, o gestor tem que ter essa expertise, ter essa visão aberta. Ele tem que entender lá do outro lado. Tem que entender dos lados. O problema é esse. Você se cita lá, é o que eu falo. Desculpa. Se coloque no lugar de quem está vindo demandar. Quem está vindo demandar, ele está com ansiedade grande para resolver o problema. Então se coloque do lado de lá. Nós temos que facilitar, não é entregar coisas erradas. Mas tá bom, vamos lhe ajudar. Vamos construir uma saída bem lógica, né? Bem rápida, mas dentro da lei. Esses vários sistemas de tecnologia hoje, auditar qualquer processo e identificar o erro é fácil. E a realidade vai ser essa. Você não vai ter mais aquele fiscal de corrente. Vai ter mais aquele. Isso não vai existir. Isso já não existe. Isso eu acredito muito na convalidação de dados e na forma descentralizada de fazer gestão. Pontuando agora para você qual seria o papel do gestor. O gestor, primeira coisa, ele tem que abrir mão de poder. E aí eu vou entrar em alguns pontos sensíveis aqui, eu quero que você me compreenda. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Usando o exemplo da Costa. O sistema de saúde e o sistema de assistência social, o SUS, eles só existiram no Brasil a partir da centralização de reparto de recursos públicos. Antes você não via hospitais de cidades pequenas, você não via creches, não via CRAs, não via nada disso. Não existia. Se descentralizou. Deu poder para um ente que é fundamental, que é o município. O município, aquele que a gente fala de cá, a gente está aqui há mais de uma hora falando, a gente só fala de quê? Estado, União. Fala até de startup. Eu ia te perguntar se existe um convênio assim, olha, Bacabal pode fazer tal coisa porque tem a gente existe. A lei complementar 140 de 2011 ela prevê essa discussão.
município que não tem atividade primária de produção agrícola, criação agropecuária, produção agropecuária, Plantio de arroz, plantio de criação de uma arroz, galinha, criação de uma gado, ovelha e não tem uma política descentralizada. Você não tem uma secretaria de agricultura que tenha repassa, seja do Estado, seja da União, para executar nenhuma política pública. Mas os programas a nível federal tem, estadual também tem, né? Falta o interesse, até o interesse do poder, o conhecimento, né? Na verdade, falta legislação, falta marco. Porque o que acontece? O município ele até tem lá o PAA, por exemplo, Programa de Aquisição de Alimentos, enfim, ele tem a possibilidade de ter um convênio com a SEMA e licenciar atividade de impacto local. Tá, isso aí não resolve absolutamente nada. Isso aí ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, Mira. Ele não vai fazer porque não tem dinheiro. Vai ficar olhando lá, não tem dinheiro. E vai passar por Vai incompetente, passar por porque não está gerindo incompetente. como Então, deveria. primeira coisa, ele tem recurso, mínimo que seja. Eu aqui, eu estou escrevendo sobre isso. Você escreveu muito recentemente. E aí, desde essa experiência da IA e tal, você fazer alguns apontamentos. Fazer 43 anos agora, dia 30 de maio. A gente começa a pensar mais. Estou 20 anos na tua frente. Começa a pensar mais para frente do que para trás. Né? E olhando para trás sempre, né? Então, eu comecei a escrever. E aí, analisando esse caso, comparando o sistema de agricultura bem centralizado, comunidade. Então, assim, deixa eu colocar esse recurso. Se cada secretaria se quer um fundo, direcionasse um percentual do fundo, você começar a ter essas ideias lá na ponta, né? E aí essa discussão ela seria profícua. Você ia ver discussão sobre inteligência artificial, sobre gestão, sobre cadastro, sobre apoio ao produtor. A propriedade ela está no município. Quem está lá em João Lisboa, quem está lá em Fernando Falcão, quem está lá em Pausas, quem está em Amarante, não vem a São Luís tirar uma dúvida. E não dá conta de fazer isso. Ele vai lá no município. Se pega a regional de Imperatriz, está mais próximo, que é para Brante, Granjaú, Sítio Novo, por aí vai. Então, a gente tem que começar a tema, né? Eu faço uma provocação à família. Eu não Seria tenho, um dos braços, né? assim, eu não tenho discutido isso com relação ao município. Mas você tocou num ponto, né? Estou aqui super à disposição, né? É, O presidente da família, a se quiser família, convidar, a gente vocês vai que lá. estão aí, os municípios, tem tantos prefeitos aí interessados em fazer o município. Ó, existe um programa de ação, já vou existe um governo federal, o Programa Nacional, a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana 2023. 2024, ele criou o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Eu tive a ousadia de propor como deputado, disse, olha, está aqui um modelo para se criar a nossa política urbana e periurbana estadual. Mas está aqui um modelo para se criar uma política urbana e periurbana do município. O senhor dá suporte lá, viu? Gente, essa política agricultura urbana e periurbana não é só agricultura. Eu posso criar pequenos animais, posso ter hortaliças, se você tem um terreno de 500 metros quadrados. Está lá, está pagando IPTU, eu tenho dinheiro. Aí você, olha, desses 500 metros quadrados, muito bem, 300 metros quadrados, se você transformar em horta, você tem livre todo final de mês, 100 metros quadrados da horta, só colher R$ 1.000. E eu vou fazer isso, eu vou vender para quem? A política nacional determina que o INSS compra, as Forças Armadas compram, aí você vai começando, o Estado, quem é das escolas estaduais, o restaurante popular do Estado, então o mercado tem. Então é só começar a fazer isso. Mas deixa eu fazer aqui os finalmente. Vamos lá. Tá? Desafio e perspectivas futuras da inteligência artificial no campo. Apesar do vasto potencial, a implementação da IA ainda enfrenta desafios, claro. Quais são os principais obstáculos que os produtores e os órgãos ambientais podem encontrar na adoção e uso dessas tecnologias, especialmente em regiões com menor infraestrutura e acesso à tecnologia, que o senhor tocou lá no início?
acesso à internet. Eu creio que a gente já discutiu isso, mas de forma atual, que os desafios eles são mais do ponto de vista da segurança. Você tratar, porque a gente não tem ainda um domínio, tudo muito novo. Né? Então isso tem que ser validado, certificado, acompanhado com preocupação. Os advogados são dados sensíveis, né? São dados que têm que ser bem acompanhados. E a gente tem também, de outro ponto, as questões estruturais, né? Como o Brasil está se preparando para isso, né? Como o Maranhão está se preparando, né? A indústria de dados de processamento, né? Então, assim, são questões que a gente tem que discutir. E acho que a gente falou rapidamente sobre as políticas públicas, sobre incentivo, né? Repasses, né? Para que isso vá acontecendo aos poucos. Porque aqui, Mira, mudou o paradigma. Assim como mudou na competição, mudou tudo. Eu não vou mais contratar grande empresa, essa estação bilionária, para ela vir aqui, ela está não centralizar e criar repasse município. E ali aquelas startups, Agrotex, cara, tu gosta lá, tá no interior, quem pensa diferente, tem que ser mas ele, a partir daquele momento, vai, ele vai trazer uma solução maravilhosa para um problema. E outra, conhecimento da realidade, né? Acima de tudo. E ele está lá, ele está fixado lá. Bom, vou fazer mais duas perguntas para o senhor e depois o senhor pode fazer as suas considerações e tocar em algum outro assunto. Como as políticas públicas e os programas de incentivo de subfavorecimento podem ser aprimorados para fomentar a adoção da inteligência artificial no campo e na gestão ambiental rural, garantindo que pequenos, médios produtores também tenham acesso e capacitação para essas ferramentas. Isso aqui você pode até contextualizar perante a própria interessante de dias de campo, de incentivar, Isso, né? a faena. Faena, perdão. Faena. Veja bem, eu sou entusiasta do sistema faena. Agora está o presidente Raimundo Coelho, né, em Balsa, uma diretor da casa. E qual é a grande virtude? Está conectado com o pequeno. Né? Entender aquilo que o professor Davis cunhou lá em 1960 ainda sobre agronegócio. Não é apenas o grande, isso aí é um termo que foi desvirtuado. Trouxeram dos Estados Unidos, agrobusiness e cunhou. Não, porque veja bem, o agrobusiness, a tradução literal é agronegócio. E o que é o agrobusiness? O agronegócio, enfim, é a soma da produção de vários elos da cadeia de produção integrados. É só isso. Então, mas isso não quer dizer que seja só para o grande, só para o pequeno, só para o médio. Não, está lá o pequeno, o médio, o grande, está todo mundo junto, produzindo em certos casos. Então, eu sou entusiasta dessa visão que o sistema Faena Senar tem, de trazer realmente para o pequeno. A solução, ela só acontece, mira, quando ela está na casa das pessoas, quando está no bairro, quando ela está na rua das pessoas. Então, não adianta você estar tratando só com as grandes fazendas. E não reverberar. Não. Os grandes eles vão lá, compram uma tecnologia, pagam uma licença, exportam. Para isso. Né? Agora a gente está mais pequeno. Acho que a grande virtude é esse jogo. Muito bom. Fechando aqui, olhando para o futuro, doutor Emerson, quais são as próximas grandes tendências e inovações que o senhor prevê para a aplicação da inteligência artificial no cadastro ambiental rural, especificamente, e na gestão ambiental rural? Qual o impacto que essas inovações podem ter na regularização ambiental e na sustentabilidade do agronegócio? Isso móveis a partir dessa acompanhamento, né, através da inteligência artificial, ter a sua situação regularizada. 100%. Nós vamos ter também um aumento na preservação ambiental. Então, eu sou um otimista, eu não sou um alarmista climático. Eu creio que a partir do momento que a gente tenha a análise, a validação desses dados, né, e a gente pega, por exemplo, o Maranhão, 32 milhões de hectares, 329 mil quilômetros quadrados. Você
assentamento, né, da área, ou estão destinados para infraestrutura urbana, 17 milhões. Mais da metade. Os outros 15 milhões, aproximadamente, que só estão distribuídos, né, para agricultura empresarial, né, e agricultura familiar, enfim, está lá produzindo. Então, você vê que tem grande área ainda protegida, mas não sendo Estado. Então, a gente tem que ser artista, pegar esses dados, aprofundar neles, né, e realmente agora tratá-los e orientar as pessoas. Da qualidade Na no qualidade. tratamento disso. Bom, o senhor fica à vontade para fazer mais algum esclarecimento que o senhor quiser abordar e nós já encerramos a nossa entrevista de perguntas. Fique à vontade. Direcionar até para o nosso produtor rural o que ele deve prestar mais atenção e de que forma que ele deve buscar um instituto como o vosso, a Federação da Agricultura, e o próprio Poder Municipal, que está bem pertinho de você. Agradecer aqui a você, Pedro, pelo papel, né? Muito agradável estar aqui falando sobre cadastro rural, segurança política, todos os temas que são colocados na nossa atuação. Eu acredito que o produto rural tem que estar muito atento ao próprio tema que foi discutido, né? Tem que buscar informação, transformador, para se limitar nunca. Então, acho que a partir desse momento que a gente teve aqui, a gente sai com uma série de pontos, né? Fico muito entusiasmado, você fala com os municípios, acho que a gente tem realmente estreitar laços com entidades como a Federação dos Municípios, né, que tem realmente o poder de trazer essa política, De agregar, de agregar e trazer mais mostrar essa rápido discussão. Né? Então, em linhas gerais é isso. Acho que a gente tem que estar discutindo o tema e o produtor rural tem que estar atento. Em relação à inteligência artificial, eu sempre digo e alerta. O produtor não pode ser trazido a reboque. Ele tem que estar no protagonismo da discussão. Ah, eu não vou tratar esse tema porque ele me incomoda. Eu vou forçar. Não. Avance. Não espere, não espere, e aqui fica a opinião abalizada de quem atua na área. Não espere o embargo ambiental, não espere a multa, não espere a ação civil pública, não espere o Ministério Público bater na sua vida. Se antecipe. Ganha quem sai na frente. E quem aplica o conhecimento. Aprender com o erro da gente é obrigação, né? Sabedoria. Vira, obrigado. Isso. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenham gostado e que o Agrovisão se torne realmente em ferramenta essencial, né, para o seu dia a dia do agronegócio. Agradeço ao Dr. Emerson por sua contribuição essencial para o entendimento desse assunto, a aplicação da inteligência artificial na gestão ambiental rural. Continuamos juntos, gente, nessa missão. Até o próximo Agrovisão com Dr. Assuero Batista Feitosa Júnior, médico veterinário, mestre em defesa sanitária animal, fiscal estadual agropecuário, gestor da unidade regional de São Luís da AGED e coordenador estadual do programa de sanidade de aves. Esse é um assunto que nós vamos tratar, que vai nos atualizar sobre o cenário